Em nome de Jesus. Amém. Quem de nós não gostaria de abrir o celular na nossa conta do banco e ver aquele saldo gordo, cheio de dinheiro, a ponto de não precisar mais se preocupar com contas, com dívidas, não precisar mais trabalhar, só vivendo dos rendimentos? Quantas vezes a gente já não pensou, poxa, se eu tivesse metade do que aquele famoso tem, eu ia viajar o mundo inteiro, com meu jatinho particular, eu ia comprar uma mansão, um carrão, eu ia comprar tudo do bom e do melhor. Também não seria bom ter milhões na conta para ajudar as pessoas que precisam, que necessitam de cuidados, e a gente, tendo condições, poder ajudá-las? A leitura do Evangelho de hoje vem logo na sequência da história de um homem que não apenas desejava ser rico, mas era muito rico. Naquela época, só para a gente ter um contexto, era comum as pessoas acharem que se alguém ficava muito rico, era porque Deus as abençoava de uma forma muito especial. E a riqueza era uma evidência da bênção de Deus na vida de uma pessoa. Quanto mais riqueza a pessoa tinha, mais ela era abençoada. Quase como algumas igrejas hoje ensinam, né, com a teologia da prosperidade. Sabendo disso, deve ter sido um pouco estranho ver um homem rico, ou seja, um homem considerado abençoado por Deus, perguntando assim para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez ele apenas estava querendo que Jesus amaciasse o seu ego, dizendo assim: você já está fazendo tudo o que é preciso para herdar a vida eterna. Veja como a sua vida está próspera. Como Deus está te abençoando com todas as suas riquezas. Ou talvez ele realmente estivesse preocupado por não estar fazendo o suficiente para agradar a Deus. O que sabemos de fato é que ele fez uma das perguntas mais importantes da humanidade. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, Jesus responde como qualquer outro rabino da época responderia. Observa os mandamentos de Deus. Vê o que Deus está dizendo para você fazer. Obviamente, não seria uma tarefa fácil obedecer a todos esses mandamentos. Mas ainda assim, de maneira surpreendente, aquele homem diz que ele fez isso exatamente desde a sua infância. Ou seja, ele já estava fazendo tudo o que era preciso para herdar a vida eterna. Então, nas palavras do escritor do Evangelho, Marcos, Jesus olhou para ele com amor. Assim como um pai olha para o seu filho quando está dizendo uma besteira e faz aquela carinha de, tá bom, meu filho, né? E lhe diz assim, só falta uma coisa para você. Vá, venda tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Essas palavras de Jesus devem ter atingido aquele homem como se uma espada estivesse entrando no seu coração. Porque o texto diz que ele se retirou da presença de Jesus com o semblante caído. Triste.
Porém, antes de julgar essa ação do homem, tentem se colocar no lugar dele. Escolher seguir Jesus sem nada, ou escolher o que ele havia herdado do seu pai, as suas propriedades, o seu dinheiro, o modo de vida confortável com o qual ele desfrutava. É muito fácil dizer que ele deveria ter desistido de tudo isso e seguido Jesus imediatamente. Mas e se nós estivéssemos no lugar daquele homem? Será que a gente faria isso? A gente não teria a mesma dificuldade que ele teve? Por isso, quando Jesus diz, deixa tudo para trás e me segue, ele está falando isso para todos nós. Independentemente de quanto nós temos na nossa conta bancária, se é muito ou se é pouco. Jesus não está dizendo para a gente abandonar todas as coisas de fato, mas ele está expondo a profundidade do primeiro mandamento de Deus. E qual que é o primeiro mandamento de Deus? Qual? Não terás outros deuses diante de mim. Qual era o Deus daquele homem rico? Em quem ele colocava a sua confiança? Nas suas posses, não era? Como alguém certa vez disse, em vez de ele possuir posses, as posses é que o possuíam. Ele não tinha as posses nas suas mãos para administrá-las, mas ele tinha as posses em seu coração para adorá-las. Nesse sentido, tudo aquilo em que nós depositamos a nossa confiança de vida, sejam as riquezas, sejam pessoas, sejam objetos, ou seja, qualquer outra coisa que não seja o Deus triuno, é idolatria. Nada deve roubar o lugar de Deus no nosso coração. E com isso, Jesus está nos chamando para o arrependimento. O arrependimento da nossa idolatria, seja ela qual for. E para nós termos uma vida de fé em Jesus. Segui-lo, confiando nele de todo o coração. Racionalmente falando, aquele homem rico foi confrontado com uma escolha extremamente difícil. Vender tudo aquilo que ele depositava a sua confiança de viver dias bons aqui neste mundo. E que na percepção da época eram evidências da bênção de Deus. E ter que dar isso tudo aos pobres para seguir Jesus e herdar a vida eterna. Humanamente falando, é impossível. Por isso nós somos informados. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas posses. E aqui a gente pode chegar a uma conclusão. Se o homem rico realmente acreditasse que Jesus era bom, como ele chamou, o bom mestre, ele teria reconhecido a bondade de Jesus nas palavras que ele disse sobre dar as suas riquezas aos pobres e segui-lo. Mas o texto diz que não foi isso que aconteceu. E foi por causa da reação deste homem rico, que se retirou triste, que Jesus continuou dizendo aquilo que nós lemos no relato de hoje.
Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Chocante, não é? Contraria aquilo que a gente acha que deveria ser o certo. Quanto mais riquezas, mais abençoado por Deus. O texto nos diz que até os discípulos de Jesus acharam estranhas essas palavras. Mas aí vem uma palavra ainda mais chocante de Jesus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Independente se a pessoa é rica ou se é pobre. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E agora eu faço a pergunta que vale R$1 milhão. É possível que um camelo passe pelo fundo de uma agulha? Só se for por um milagre, porque é impossível. Para nós, e não só para os ricos, chegar ao reino de Deus, herdar os céus pelos nossos próprios esforços, seria como tentar espremer um camelo pelo buraco de uma agulha. Impossível. Por isso que os discípulos perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é realmente impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Sim, tudo é possível, principalmente a nossa salvação. E sim, Ele realizou tudo o que era preciso para nós sermos salvos e entrar no seu reino por amor a nós. É como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Pois vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por sua pobreza vocês se tornassem ricos. E esse amor de Jesus não chega a nós somente quando nós fazemos o que é certo. Não chega a nós somente quando nós fazemos aquilo que é bom, que é útil, ou quando nós prosperamos na vida. Não. Jesus nos ama em todos os momentos, em todas as situações, mesmo quando nós falhamos em obedecê-lo. É o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5. Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para sofrer o castigo que nós merecíamos, a fim de nos perdoar, por colocarmos tantas coisas como prioridade de vida antes de Jesus. Ele nos chama ao arrependimento para termos novas prioridades, prioridades do alto. Termos um novo amor em nossos corações, um amor que não é egoísta, mas que é altruísta, que pensa no outro antes de mim. Ele nos desafia a ir, vender, dar, vir e segui-lo. Ou seja, Ele nos convida a não depositar a nossa confiança, a nossa esperança em coisas passageiras, em coisas deste mundo, mas naquilo que tem valor eterno. E assim, arrependidos, ouvindo o chamado de Jesus, aquilo que era impossível para nós se torna possível.
Ele nos perdoa por todas as nossas prioridades equivocadas. Ele nos perdoa pelos ídolos aos quais nós nos apegamos. E Ele nos deixa meios para nós recebermos esse perdão e podermos entrar no reino de Deus. Pela ação do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é anunciada. Quando acontece o lavar do batismo. Quando nós comemos e bebemos o corpo e sangue de Jesus na ceia sagrada, para nós termos as prioridades certas na nossa vida. Nesse sentido, parem e pensem um pouco. Se vocês podem ouvir a palavra de Deus em português e entenderem, considerem-se amados e ricos, porque ainda tem muitos povos que não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Se vocês foram batizados, considerem-se amados e ricos, porque vocês se tornaram herdeiros de Deus, filhos do Pai. Enquanto ainda tem muitas pessoas, principalmente crianças, que estão deixando de entrar no reino de Deus por negligência dos pais, por doutrinas e ensinos falsos sobre a dádiva do batismo. Inclusive, hoje, Deus tornará possível aquilo que é impossível para nós na vida da pequena Valentina. Ela vai renascer do alto para se tornar filha de Deus. E desde agora, ela poderá saber que Deus a ama, que Deus a torna rica pela sua graça, pelo seu amor. Por último, mas não menos importante, se vocês podem ter uma igreja bíblica, uma igreja séria, fundamentada na palavra de Deus, sem distorcê-la por interesses próprios ou interesses de algumas pessoas, e que oferece a única forma correta de servir a Santa Ceia de Jesus, como Ele nos deixou, como os apóstolos nos ensinaram, considerem-se amados e ricos. Porque muitos cristãos não recebem a ceia do Senhor, nem os seus benefícios, mas uma ceia inventada por homens. Com isso, amados, a mensagem de Jesus para o dia de hoje serve de consolo para nós, a fim de sabermos que a salvação não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus por nós e em nós. Mas também a mensagem de Jesus serve como um alerta, mostrando que o nosso coração pode ser uma fábrica de ídolos, como certa vez escreveu João Calvino. O prazer do diabo é usar as coisas que nós possuímos, o nosso trabalho, até mesmo as atividades de lazer que nós temos, pessoas que nós amamos, para nos possuir e assim nos distrair, para não seguirmos Jesus. E não, nós não precisamos ser milionários para que o nosso trabalho, os nossos hobbies, ou até mesmo as pessoas da nossa família, fiquem entre nós e Deus, nos desviando o foco de Jesus. Como diz o texto de Eclesiastes, amar e confiar nas riquezas terrenas é vaidade. Porque nada vai durar para sempre, nem poderá nos dar a vida eterna.
Por isso nós precisamos ter o foco naquilo que é certo, que vai nos dar a vida eterna. Conta a história que certa vez, uma viúva que vivia sozinha há muito tempo, foi a um pet shop para comprar um pequeno papagaio, para fazer companhia para ela, conversar com ela. E o seu nome foi muito original, Louro José. Passou um dia e ela voltou à loja para questionar o vendedor, dizendo assim: moço, o papagaio que você me vendeu ontem não disse uma palavra até agora. O funcionário pensou um pouquinho. Ele perguntou assim: ele tem um espelho na gaiola? Papagaios adoram espelhos. Eles olham para o seu reflexo e começam a conversar. Talvez isso resolva o problema dele. Assim, então, aquela viúva foi, comprou um pequeno espelho e foi embora. No dia seguinte, ela retornou dizendo que o papagaio ainda não estava falando. Já sei, disse o funcionário. Que tal uma escadinha na gaiola? Papagaios adoram escadas e um papagaio feliz é um papagaio falante. A mulher então comprou aquela escadinha e foi embora. Mas no dia seguinte ela voltou com a mesma reclamação. Seu papagaio não falava. E agora ele passava muito tempo deitado. Seu papagaio tem um balanço na gaiola? Então, esse é o problema. Quando ele começa a se balançar, ele se anima e fala muito. Então, a mulher comprou um balanço e foi embora. Chegou outro dia, quando ela entrou na loja, o seu semblante estava triste. O papagaio tinha morrido. O homem da pet shop ficou chocado. Poxa, minha senhora, eu sinto muito. Mas me diga, ele falou alguma palavra antes de morrer? Sim. Um pouco antes de morrer, com a voz bem fraquinha, ele falou assim: eles não vendem comida naquela loja de animais? E morreu. Louro José tinha tudo o que ele queria para ser feliz, exceto a coisa mais importante: comida. Sem essa única coisa importante, o papagaio estava condenado a morrer. Que foi o que aconteceu. Nós também podemos ter tudo em nossa vida: boa renda, sucesso no trabalho, na escola, nos esportes, no lazer, na honra, dinheiro, fama, família boa, feliz. E com isso, eu não estou querendo dizer que são coisas ruins em si mesmas. No entanto, se todas essas coisas, se ter todas essas coisas significa colocar em risco o nosso alimento para a vida, ou seja, o relacionamento que nós temos com Jesus, a esperança de vida eterna que nós temos nele, então é melhor ficar sem nada disso. A gaiola do louro estava cheia de bagulhos que um papagaio poderia querer para ser feliz, mas não tinha o principal. É isso que Jesus está dizendo hoje. Nós podemos ser ricos em um sentido mundano, mas perder o que nos torna verdadeiramente ricos, que é seguir Jesus com fé e ter a vida eterna. Aquele que confia em Deus, diz Eclesiastes, ele lhe enche o coração de alegria e pode dormir em paz, quer coma pouco,
quer coma muito, porque sabe que os seus poucos dias de vida são dom de Deus. E que essa vida não tem um fim neste mundo. Ela se estenderá por toda a eternidade. Portanto, saibamos aproveitar os poucos dias de vida que Deus nos dá, mas sem deixar as riquezas eternas pelas mundanas. Tenhamos como prioridade seguir Jesus, confiar nele de todo o coração. Coloquemos nele toda a nossa confiança e peçamos ao Deus triuno que ele nos mantenha nesta confiança até o fim, para nós podermos ouvir Jesus nos dando as boas-vindas no seu reino, dizendo: todos aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Venha participar da alegria do seu Senhor. Que assim seja. Amém.